Boa noite a todos e todas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos ao programa Na Visão Delas. Terça-feira sim, estamos aqui para fazer o programa para vocês. Hoje vamos falar de um tema muito importante, por isso fiquem ligados, fiquem ligadas, compartilhem, coloquem um like, cliquem no sininho para que tenham notificações dos nossos programas e fiquem aí bem atentos porque o programa nos traz aqui um tema muitíssimo importante. Temos aqui uma convidada super especial, já ela vai se apresentar. Meu nome é Nícia Dzimba e, como eu dizia anteriormente, a nossa convidada é super especial. Fiquem ligados porque ela vai dar aqui um pouco do seu conhecimento e com certeza vocês vão gostar do nosso programa. Ela chama-se Jamira Ingwane, então, mais do que ninguém, ela é a pessoa indicada para nos dizer quem é a Jamira Ingwane. Boa noite. Olá, Nícia, tudo bem? Espero que estejas bem. E a todos que nos acompanham neste momento. Como já dizias muito bem, chamo-me Jamira Horácio Ingwane, sou formada em Filosofia, Recursos Humanos e Empreendedorismo Social. Agora trabalho como ativista social em prol das uniões prematuras e gravidezes precoces e também violência baseada no género, que está também muito interligada a essa questão do assédio sexual. Então espero que a nossa conversa seja produtiva para nós as duas em particular, mas também para os que nos acompanham, claro. Certo, será muito, mas muito interativo e acredito que vão gostar. E já estou aqui a saber que a doutora Jamira, pelo menos para o meu lado aqui, já venho a confirmar que a doutora Jamira estará conosco por mais tempo, porque já me fez pensar aqui em dois temas que com certeza ela vai nos ajudar muito. Um assunto muito importante, uniões prematuras, violência baseada no gênero. Então já temos duas propostas de tema aí. Então, doutora, melhor ir se habituando com a casa GM, porque com certeza o seu rosto vai passar por esta tela mais vezes. Muito obrigada por aceitar o convite. E vamos ao nosso tema. Nós vamos hoje falar do assédio sexual, um tema que a gente ouve falar todos os dias, mas infelizmente, mesmo ouvindo falar, mesmo com tantas ações que alguns têm desencadeado a fazer palestras, infelizmente continuamos a presenciar casos de assédio sexual. Casos que até alguns chegam até as barras do tribunal, alguns têm sucesso, outros não, infelizmente. Então, daí a gente vê a pertinência do tema e a importância de estarmos aqui a falar deste tema para que as pessoas saibam mais acerca deste tema, porque por vezes a gente ouve falar assédio sexual, mas mal percebe o que vem a ser este assédio sexual. Então, a nossa primeira questão é: o que é assédio sexual, doutora? Bem, primeiro, eu gostaria que me chamasse simplesmente de Jamira. Está certo. Cria essa proximidade e intimidade, né? Estamos a conversar e é importante. Bem, o assédio sexual, que é uma das particularidades do assédio no sentido geral, mas sexual, portanto, está muito ligado a esta intimidade sexual. Portanto, é um tocar, uma questão verbal, até física, que cria uma atmosfera um bocadinho hostil e um bocadinho ofensiva para quem recebe. Portanto, são situações que acontecem no nosso dia a dia, são situações que claramente, como dizias, levam até a este nível de questão um pouco mais jurídica, que é importante. Até estou feliz em saber que existe essa possibilidade e que existem mulheres, até homens, que fazem chegar até esse nível, porque acima de tudo é uma problemática a quem queixar, como reagir e como reagir sem receber represálias. Portanto, é um debate que
no final do dia, até nós não compreendemos, até nós não sabemos a quem recorrer, até nós não sabemos como resolver esse debate todo, mas que afeta em questões acadêmicas, em questões profissionais, em outros setores, até psicológicos, como pessoas. Portanto, é um tema muito importante e é o que estamos a falar agora. Certo. Então, só para percebermos mais um pouco, quando a gente ouve falar, ou melhor, muitas pessoas, quando ouvem falar de assédio sexual, pensam logo numa mulher a ser assediada, a sofrer assédio. Então, será que só as mulheres mesmo é que passam por estas situações? Porque, infelizmente, tem muitos problemas que acontecem na sociedade que nós sempre nos leva a pensar só na mulher a sofrer. É como a questão de gênero. Quando ouvimos falar de gênero, todo mundo pensa, gênero é mulher. Todo mundo pensa, não, o gênero tem a ver com o empoderamento feminino. Acabamos fazendo aí muita confusão. Então, será que só as mulheres passam pelo assédio sexual, são vítimas do assédio sexual, ou também, por vezes, já assumem aí o papel de protagonistas? De certo que todos nós, em termos de género, no sentido geral, sofremos essa particularidade. Mas por que damos ênfase às mulheres? Porque nós vivemos num país um pouco patriarcal e machista. Portanto, pode até vir a acontecer isso com os homens, mas são poucas vezes que metem queixas, são poucas as vezes que reclamam sobre isso, e são muito poucas as vezes que eles falam sobre essas questões. Por isso que muitas das vezes as mulheres é que falam sobre isso, e parece que as consequências pesam mais relativamente às mulheres, porque os homens até podem sofrer esse dito assédio sexual, mas para aumentar o seu nível de masculinidade, eles até cedem essa questão, e o ceder para eles, sim, o ceder para eles não porque sofreram uma pressão, mas porque é um instinto masculino, eles acabam entrando nessa onda e não tomam isso como um assédio sexual. Portanto, até agora nós vamos percebendo que vai chegando a outros níveis, porque existem outros níveis que estão a ver, que tem muito a ver com esta escolha e particularidade da sexualidade, onde existem homossexuais. Portanto, já existe essa queixa por parte dos homens que em algum momento não são. Então, é uma discussão que não devia partir por aqui, mas que nós podemos tomar em conta que realmente existe nas duas particularidades, e que um é mais aberto, o outro um pouco mais fechado, e que um sofre mais consequências relativamente à outra parte, mas afirmar que sim, existe esta situação em ambas partes. Ok, e quando esteve aí a falar da questão de denúncia, fez-me lembrar aqui dos casos de violência, por exemplo, tanto violência física e outras formas de violência. Na verdade, o homem raramente denuncia, mas porque a própria sociedade acaba também condenando ao homem. Já crescemos com aquele construto de que homem não chora, homem não reclama, homem deve ser forte, e nos esquecemos de que ele também pode sofrer quando ele abre a boca, faz ouvir a voz, diz que está a sofrer. Somos os primeiros também, como sociedade, a apontar com o dedo e a dizer não, isso não é sofrimento. Uma mulher lançou um olhar para si, devias aproveitar. Isso já quer dizer que tu és homem de verdade. Então, e algumas mulheres também acabam fazendo com que esses atos de assédio também se prolonguem, porque numa primeira fase, muitas mulheres pensam que não, eu tenho um corpo bonito, então a pessoa simplesmente apreciou. Então vai dando corda a pequenos atos que depois podem ter consequências tanto para ela como vítima, quanto também para o que está aí a protagonizar esses atos de assédio sexual. Então, Jamira, vou tirar aqui o doutora.
Melhor, melhor, obrigada. Já está tirado, já está esquecido. Eu acho que nem chamei doutora Obrigada. anteriormente. Mas ok. Então, onde pode ocorrer o assédio sexual? Essa pergunta é um bocadinho retórica, né? Porque eu acho que acontece no nosso dia a dia, em qualquer que seja a parte. Pode começar de casa, até a escola, o trabalho, em qualquer sítio que existe o ser humano, pode ocorrer essa questão do assédio sexual. Onde existem pessoas de sexo oposto, até por vezes de sexos similares, então, onde existe um ser humano, há claramente sexo sexual. Apesar de Certo. que existem setores que têm mais ênfase pelo facto de existir essa hierarquia do superior e o subordinado, porque muitas das vezes, quando se fala do assédio, não só sexual, mas em termos gerais, há sempre um que o faz, que é o praticante ativo, e quem sempre recebe. E muitas das vezes a pessoa que faz tem um poder, a pessoa que faz tem sempre um cargo maior relativamente a que recebe. Portanto, é por isso que quando se fala de assédio, fala-se em duas particularidades, que é a escola e também no trabalho. Na escola, porque existem os alunos, e depois existe o professor, que é uma relação em que existe o superior e também a pessoa que é subordinada. É por isso que existe muita confusão, porque o subordinado não tem muito a dizer, muitas das vezes, não tem muito a negar, e mesmo se negar, a pessoa tem que usar particularidades, usar formas de como negar, para não sofrer represálias no final do dia. Portanto, é por isso que eu vou focar em dois lugares, o trabalho, o setor do trabalho e também nas escolas. Ok. Falando especificamente de trabalho, vou só dar o exemplo de algo que me ocorria sempre que eu ouvisse falar do assédio sexual. Sempre não sei se é por conta das novelas ou quê, mas sempre me aparecia um cenário assim do gênero, uma secretária e o seu superior. Então, sempre me aparecia a imagem de dois secretários, o seu chefe pode ser aí um diretor, ok? Então, o diretor pode assediar a secretária porque, pronto, vai aliciando, prometendo, ok? E ela também, por sua vez, pode fazer o mesmo para poder subir em termos de carreira profissional, assumir o outro cargo. Mas depois, quando fui lendo mais sobre o assunto também no meu processo formativo, fui vendo que não é bem assim. Mesmo até entre pessoas comuns do gênero, não havendo essa componente de superioridade e inferioridade, também pode ocorrer desde que um dos dois tenha como, por exemplo, chantagear o outro. Desde que possa oferecer algo, por exemplo, que o outro precisa muito e, infelizmente, de forma legal, o outro pode prejudicar. Então, é muito comum isso acontecer em qualquer espaço, tanto privado como público. São atos tão simples que nós menosprezamos e é um assunto muito delicado. A mulher, por vezes, é muito também martirizada nesse assunto. Digo isso porque, fugindo um pouco do assédio, por exemplo, quando a mulher assume um cargo assim de chefia, ok, sempre pensam que é porque ela se envolveu, ela se calhar foi assediada com fulano de X, ela cedeu e é por isso ela está onde está. Então, são atos que, na verdade, as mulheres acabam sofrendo mais, os homens também passam por essas situações, mas as mulheres acabam sofrendo mais porque tem aquela componente um pouco mais passiva em relação ao homem e a sociedade em si não ajuda muito a dar força a essa mulher, porque as poucas que conseguem fazer soar a sua voz, por exemplo, ou as poucas que conseguem assumir cargos bons de liderança, também são apontadas o dedo como pessoas não merecedoras, como pessoas que não podem chegar lá se não tiver se envolvido, por exemplo, com um chefe ou com um diretor. Nós nos tiramos esse mérito, o que é feio.
Nem sempre as pessoas precisam se deitar à cama com uma outra pessoa para poder alcançar algo. Então, devemos tentar mudar esse conceito dentro da sociedade e tirar esse pensamento que não nos faz crescer em momento algum. O que é mais crítico, desculpa, Nícia, nessa situação, nesses dizeres, é que muitas das vezes é proveniente de nós próprias, nós mulheres, né? Tu estás num cargo semeiro e eu vou dizer, ela está ali porque talvez deitou-se não sei com quem. E sou eu, mulher, a falar de uma outra mulher. Então é um bocadinho puxado. Um dia desses eu estava a ver o WhatsApp e vi uma imagem de duas mulheres, acho que estavam abraçadas, e uma esfaquear a outra. Então alguém havia escrito aí, as mulheres são assim, elas se odeiam, não sei o quê. Eu fiquei a questionar, mas primeiro quem é que faz esse tipo de imagem, né? E por que é que nós queremos produzir a ideia de que as mulheres se odeiam, né? Mas são exemplos que nem esse que estamos aqui a dizer, que confirmam situações que nem essas, né? Em que nós próprias mulheres colocamos-nos em situações em que nós damos nosso corpo para conseguir um determinado cargo ou qualquer coisa que seja. Mas muitas das vezes não é assim. E quando alguém realmente consegue um cargo, que essa pessoa saia pelas ruas e diga realmente é possível que isso aconteça, e temos vários exemplos disso, e que as mulheres realmente têm, qualquer que seja o poder, é um século que nem deveríamos estar a debater sobre situações que nem essas, sobre o poder, a capacidade da mulher relativamente ao homem. Eu acho que é um debate já cansado e muito caricudo, que já não devíamos estar a falar sobre isso, mas que em situações como essas nos insistem a trazer debates como esses, que afinal de contas nós temos capacidades para tudo, mesmo não nos envolvendo com ninguém, mesmo não nos colocarmos à prova relativamente àquele cargo ou àquela situação, mas nós podemos chegar por nosso mérito até nossas capacidades. Né? Ok, certo. Então, cara internauta, continuem ligados, já viram aí que o nosso programa está que está. Então, vamos prestar atenção a todos os atos, como, por exemplo, falar baixinho no ouvido entre colegas também não é correto, por vezes são pequenos atos como esses que já têm a tendência de... Então, chamar para falar num canto ou falar coisas que não têm a ver com a ala profissional, pequenos elogios que nós pensamos que são pequenos, são irrelevantes, como a forma física de uma mulher ou a forma física de um homem. Como nós bem sabemos, esse é um assunto transversal, todos nós podemos passar por isso, tanto homem como mulher. Então, pequenos comentários sobre a roupa, sobre a beleza até. Ai, não, essa colega é muito bonita. Começa daí, nós pensamos que não é nada. Então, todo e qualquer ato que nós podemos hoje menosprezar e dar corda pode se fazer refletir no amanhã num problema gigantesco. O protagonista ou a protagonista que vai dando esses elogios, que vai falando bem próximo, que vai dando hoje um beijinho, um carinho. Amanhã, quando dermos conta que estamos a passar pelo assédio sexual, a pessoa vai dizer, não, tu sempre permitiste, vai pensar que é algo consensual, quando na verdade não é. Então, já estou aqui à procura da próxima questão. Como é que nós podemos evitar o assédio sexual? Muito bem. Nícia, fizeste agora uma ligação, uma ponte muito importante, quando dizias que existem certas ações, até atos, que parecem ínfimos, muito sutis, que parece que não têm nenhum significado, mas dependendo de quem recebe este elogio, pode-se dizer que é o assédio sexual. Porque muitas das vezes os que são protagonistas dizem, eu só disse que a saia dela é bonita, mas a pessoa que recebeu esse elogio não gostou. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer às vítimas, neste caso, é chamar a atenção a priori, porque quanto mais se repete
situações como essas, a pessoa realmente vai dizer é normal, e a pessoa recebe de forma normal, então eu posso fazer constantemente. Portanto, dependendo da repetição que a pessoa for a fazer, nós, ou vou-me colocar na situação da vítima, eu tenho que chamar a atenção ao colega, que não, eu não gosto, né? Eu não gosto que me trates dessa maneira, eu não gosto que me toques desta maneira, eu acho que é muito invasivo, eu acho que é muito íntimo para mim e não me sinto bem. Um dia eu acho que eu vi uma menina, ela tem um cabelo muito bonito, né? E eu cheguei perto, eu até quis tocar, a pessoa disse, eu não gosto que alguém toque no meu cabelo. Então, aquilo foi um sinal, né? Que para mim, no momento, ficou tipo, ela ginga, maniga, ela ginga, né? Mas não foi, ela colocou limite, é dessa forma que nós temos que fazer. Sim, limite. É preciso que desde a priori, eu não vou dizer que talvez ia dar abertura a um assédio, não, mas que são esses sinais que são muito importantes que nós próprias como vítimas temos que dar, que eu não gosto desde a priori. Um chefe faz umas reuniões só nós os dois e fala de assuntos que não sejam do trabalho. É preciso avisar que não, este é um momento de trabalho, eu não gosto muito de meter assuntos que não sejam trabalho, que sejam pessoais. Então é preciso dar limites, é preciso dizer o que gostas ou não gostas, para no final do dia não dar esta falatória toda e que pode te meter num círculo vicioso que já pode ser um pouco mais difícil de sair relativamente ao início. Portanto, quando nós logo ao início damos um chega, um basta, podemos estar a cortar uma coisa que pode vir a crescer e ser um pouco difícil de nós resolvermos essa situação. Exato. Quando falou aí do cabelo, me identifiquei. Não gosto que toquem no meu cabelo. Eu sei que muita gente não gosto, dou a impressão de que ficou aí algo, não sei, como se tivesse chegado o totó, tenho que olhar ao espelho, fazer de novo. Eu tenho uma filha cá em casa, ela gosta muito de mexer no meu cabelo, eu fico tão irritada por vezes, mas depois eu vejo, não, é só uma criança. Coitada, sim, na cabeça dela, ela está aí a fazer um carinho na mãe, vem colocar aí um puxinho, uma florzinha, mas infelizmente eu não gosto. Pronto, o importante, como a Jamira vinha aqui muito bem dizendo, é que a gente coloque limites logo no primeiro ato. E é bom termos em mente de que o que a gente permite que o outro ou a outra pessoa faça logo no início deverá durar, do gênero, se fez hoje, será que eu estou conscientemente feliz com esse ato ou se estou pronta a seguir, ouvir sempre esse elogio sem que isso de alguma forma me faça mal, sem que isso me incomode. Porque se a pessoa hoje elogia a minha saia, ou se a pessoa elogia a sua calça, a sua forma de andar, e tu aceitas, tu permites, a pessoa vai pensar que não, é normal, posso fazer isso sempre. Então, será um ato que terá a tendência de se repetir. E se for alguém, se for alguém que por detrás tem aí algum interesse, vai de alguma forma pensar que o outro ou permite ou tem o mesmo interesse e que é um ato consensual, quando não. Então, tudo que acontece no primeiro dia, no segundo dia, pode se perpetuar pelo tempo que vai durar o relacionamento profissional, ou que vai durar a vizinhança, ou que vai durar o relacionamento. Então, é bom que a gente coloque sempre limites no início. Agora, tem uma questão que também é muito pertinente, que é a nível institucional. Infelizmente, as nossas instituições não têm boas políticas para que esses casos sejam encaminhados de uma forma correta. Por exemplo, hoje em dia, nós falamos muito sobre a questão de gênero, em todas as instituições agora se busca uma área
que tem a ver com gênero, pode ser um ou uma ponto focal de gênero, técnicos de gênero, mas as instituições não encaram ainda essa situação como algo necessário do gênero, termos boas políticas de gênero a nível institucional, termos aí códigos de conduta, onde nós tenhamos alguns pontos referentes à penalização dos colaboradores que, por algum motivo, tendem a desencadear esse tipo de atos. Então, isso é algo também que faz com que esse assunto acabe se perpetuando, fiquemos aqui a falar sempre do assédio sexual e de outros assuntos que acabam sendo repetitivos, infelizmente, porque as instituições, digo as nossas, porque estou a falar a nível nacional, Moçambique, as nossas instituições ainda não vê esse como um problema que deve se ter em conta onde se trabalha com pessoas, porque quando há pessoas, pode-se dizer que é normal, entre aspas, que possam, por exemplo, ocorrer mal-entendidos e até situações de assédio. Então, infelizmente, somos tão pequenos que não podemos, assim, dar um boom e mudar tudo, mas acredito que se nós fizermos soar a nossa voz, teremos um amanhã risonho melhor, mas é algo que a todos que estão aí neste momento, todos e todas que estão a ouvir, era bom que nós tomássemos isso como um assunto muito importante, e se tiver alguém aí que pode, de alguma forma, mudar esse cenário a nível institucional, seria bom, não só para a instituição, como a cara da instituição, mas como também para os próprios colaboradores. Sim, exato, porque quando há boas políticas, quando há como a pessoa, por exemplo, ler um documento institucional e dizer não, o que o colega X fez é errado, então eu posso reclamar. As pessoas ganham muito mais força de denunciar, porque já vê que a nível institucional isso é tomado como um assunto sério, o que não acontece. Por que há insucesso, por exemplo, em muitos casos que vão a nível judicial? Infelizmente, eu já tive contato com algumas pessoas que já foram até as varas do tribunal e não tiveram sucesso, mas porque a instituição não tem políticas que falam, não há regras sobre o assunto, a temática assédio sexual. Então, as pessoas acabam normalizando o errado. E para a vítima, sim, para a vítima, fica muito difícil fazer ouvir a sua voz, porque a nível institucional não há essa base bem consolidada. Então, é uma voz que vai soar fora sozinha, sem apoio, e dificilmente vai ganhar o caso. Então, Jamila, de quem é a responsabilidade quando ocorre o assédio sexual? É quase que um dilema essa questão, né? Porque certamente que nós não conseguimos controlar o que vem do outro, né? O que vem do assediador, nós não conseguimos. Eu posso tentar evitar o processo do assédio, né? Como pessoa, né? Mas eu não evito a intenção da outra pessoa. Portanto, a culpa, neste caso, eu não vou dizer simplesmente é do assediador ou da pessoa que se deixa assediar em algum momento, né? Porque é um pouco problemático, são casos diferentes e que podem acontecer de forma diferente, mas desde o momento que o assediador ou a pessoa que promete algumas coisas a outra pessoa em troca de questões sexuais ou favores sexuais, certamente que a culpa é desta pessoa. Se a pessoa aceita, assim como não, se a pessoa diz sim ou não, o culpado será a pessoa que faz a ação transversal, a ação em que ele é o primeiro a fazer relativamente a outra pessoa. Porque nós não sabemos se essa pessoa aceita porque está em livre espontânea vontade, ou se realmente sofre essa pressão de aceitar aquela ação pela troca que lhe foi proposta, ou
se a pessoa não aceita, também é tudo, a culpa claramente que vai recair na pessoa que faz isso, porque nós não temos controle relativamente a esta pessoa. Acho que é basicamente isso que eu posso dizer sobre isso. Ok, certo. Muito obrigada pela resposta. Foi bem clara, então clarifiquem isso nas vossas mentes. A culpa não é da saia, não é do fulano que é muito estiloso. Ai, porque ele é muito vaidoso. Ai, não é comum ver um homem vaidoso. A culpa não é dele. Ah, porque a colega quando vem aqui à sala dos técnicos, a sala fica toda com o perfume dela ou com o perfume dele. A culpa não é assim. A culpa não é do perfume, não é do estilo do colega, não é da saia da colega, não é do gingado. Não, não. Vamos tirar isso das nossas mentes. A culpa é de quem protagoniza o ato, seja ele homem ou mulher. É de quem protagoniza. Nesse caso é o artista da história. O artista não, o vilão. O vilão. O vilão da história. Então, ok. Como enfrentar ou combater? Essa pergunta é muito difícil de responder, sei bem disso, porque infelizmente, acredito que até acabei respondendo um pouquinho com aquela questão das políticas e tal, mas ainda tenho assim, não vou dar a questão como respondida, mas eu só queria dizer mesmo que é uma questão muito difícil, porque infelizmente, ainda muitos não encaram estes pequenos atos como um problema. Então, eu acredito que o ponto de partida é a problematização do assunto. Então, mas venho assim, Jamira, sim, venho assim com a questão. Mas começaste com um bom ponto, que é a questão das pessoas tomarem isso como um problema, tomarem isso como algo que muda a vida de alguém. Por exemplo, eu vou começar. Os assédios começam mesmo no ensino primário, quer dizer, eu falo isso na primeira pessoa, né? E as pessoas não têm noção de que isso muda tudo. Portanto, tu recebes assédio de um professor, a Jamira que era, não será mais. A partir daquele dia que sente que aquele professor tem uma pretensão para além da questão académica, aquela Jamira não será mais ativa, aquela Jamira terá um medo. Portanto, até afeta a questão psicológica dessa estudante que talvez poderia ter um futuro acadêmico melhor, mas que naquele momento é amputado, naquele momento é cortado. Portanto, os professores devem ter na mente. Eu falo especificamente disso pela questão primária, né? E porque trabalho com raparigas dessa idade que sofrem isso, que em algum momento pode estar a estragar o futuro destas meninas. Então, os professores do ensino primário que podem estar a fazer isso, ou que têm pretensão, que parem, porque não sabem que estão a estragar meninas, grandes meninas e com futuros brilhantes e mentes brilhantes, porque acabam fazendo com que essas meninas não sejam mais elas, mas que andam a adotar um comportamento que, em algum momento, pode estar a cortar esse desenvolvimento cognológico, até muito mais esse desenvolvimento psicológico. Vamos andando mais para questões do setor de trabalho. Parece brincadeira, mas eu vejo que em algum momento as pessoas vão levando a sério. Até instituições um pouco internacionais que estão muito ligadas a algumas instituições nacionais, elas têm essa política do assédio muito, muito à risca, ao pé da letra, e é de parabenizar, e espero que também as instituições moçambicanas também levem isso a sério, porque claramente vão tornar um ambiente de trabalho muito mais apreciável de estar, porque eu, Jamira, que saio de casa e vou ao trabalho, sei que tem um colega que sempre me incomoda nesse sentido. Eu não terei a mesma produtividade relativamente a uma pessoa que se sente segura, acima de tudo, naquele espaço.
E, para além disso, é preciso que essas instituições também criem momentos seguros, criem lugares seguros, onde, se isso for acontecer, onde é que eu vou recorrer, né? Eu preciso saber onde é que eu vou recorrer. E onde eu vou recorrer é um lugar seguro. E onde eu vou recorrer vão dar procedimento a este processo, porque não é só ir para lá e dizer que está a acontecer isso e deixar para o lado, mas é preciso que eu sinta que este processo está a correr, que eu sinta que a pessoa que o fez também está a receber, além de uma educação relativamente uma chamada de atenção a isso, mas que tenha uma sanção para que os outros que tenham pretensão de o fazer também vejam. Portanto, além de ser como é que eu poderia dizer, um julgamento que seja simplesmente em questões que sejam questões de sanção, mas é preciso dar a conhecer, portanto, essa pessoa deve aparecer, dar a conhecer a outras pessoas que fez aquele ato e por ter feito aquele ato está a receber aquela sanção e os outros também devem evitar. Portanto, deve ser equiparado a alguém que rouba patos, que aparece na televisão e expõe. Portanto, sim, é preciso que essa pessoa também apareça, o conheçam que afinal tem essa mania, e os que fizerem isso podem receber uma sanção. Portanto, tem que ser tratado como um assunto social, tem que ser tratado como um problema social que deve ser resolvido. E quem é protagonista desse problema social deve ser conhecido. E devem ter políticas e sanções muito que sejam curativos também, não é? Então, quando falo nas escolas, é preciso que hajam palestras, né? Que mostrem a necessidade das crianças denunciarem, que falem sobre isso sempre, que tenham uma lógica nos currículos das escolas, que sempre metem esta componente que parece muito sutil, mas que é muito importante e que faz parte da nossa vida como pessoas, e que também no trabalho também que se fale sobre esses problemas que existem, onde nós vamos recorrer e como recorrer esse processo todo. É preciso que haja essas componentes em todos esses lugares. Certo. Acabou falando um pouco também das consequências e é uma componente assim muito importante porque as pessoas menosprezam essa componente psicológica. Quando a Jamila, por exemplo, diz a Jamila de hoje não será a mesma da manhã, por exemplo, depois de passar por uma situação de assédio, principalmente se o protagonista for uma entidade que não tem como a Jamila fugir, terá que conviver com essa pessoa, porque quando, por exemplo, o assédio é protagonizado por uma pessoa totalmente neutra, que ok, o contato é de 1, 2 dias, não tem nenhum, não vai dar nenhum peso na vida dessa pessoa. A pessoa sabe simplesmente que, pronto, coloquei os meus limites e acabou. Agora, quando é uma pessoa que a gente não tem como, deve conviver com essa pessoa todos os dias, seja na escola, seja no trabalho, a situação é outra. Então, aí acabamos tendo outros problemas tão silenciosos que nós cá fora não percebemos, mas quem passa por uma situação do gênero pode ter insônias, pode ter crises de choro, pode ter medo, pode alimentar-se mal, porque encontra-se numa situação que não vê uma saída. Então, são vários problemas a nível psicológico que a pessoa pode ter por um motivo, por um assunto que pode se evitar se nós estivermos todos conscientes do que pode ser errado ou pode fazer mal a uma outra pessoa. Se nós sozinhos impormos limites do gênero, eu sou Nícia, este é o meu colega, este é o meu chefe, este é o meu aluno, porque até professoras também podem. Este é o meu aluno, eu tenho que olhar a ele como tal. Essa atitude que eu estou a ter como professora, como chefe, é errada, é uma atitude que pode, de alguma forma, intimidar a outra pessoa. Então, é uma questão de consciencialização, tudo parte de mesmos. Agora, para quem também passa por isso, a denúncia
é algo muito difícil no nosso país, mas é a única saída que nós temos para tentar minimizar ou tentar fazer com que este mal, de alguma forma, tende a baixar em termos numéricos. E devemos pensar que tudo o que nós fazemos hoje terá as suas consequências no amanhã. Então, se nós fazemos ou levamos atos que concorrem para um assédio sexual, podemos pensar que é algo tão simples que não vai dar em nada, mas por vezes nós estamos a estragar a vida de alguém e nós não sabemos. Vida esta que é importante para a sociedade no geral. Então, acredito que é uma questão de problematização. Primeiro, encararmos isso como um problema, consciencialização, termos noção termos noções, desculpa, daquilo que são as consequências deste problema, não só para a vida desta pessoa, mas assim também como para a vida das pessoas que rodeiam essa mesma pessoa. Se for uma mulher que é chefe de família, por exemplo, tem pessoas que dependem desta mulher. O mesmo acontece se for um homem, por exemplo, que está a passar por esta situação, tem aí a sua chefe que está a assediá-lo, ele é obrigado a fazer algo que não quer, porque infelizmente para ele manter o cargo deve ceder e ele vive com medo, a sua produtividade certamente baixará. Então, e tem um monte de pessoas que dependem deste homem, que dependem desta mulher. Então, encaremos o assédio sexual como um problema que não vai ajudar para o desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso país no geral. Bom, já estamos mesmo no fim do nosso programa. Acabei falando muito, mas é porque é um assunto que, infelizmente, ouvimos casos, por vezes até de pessoas próximas que passam por um ato de assédio sexual. E eu, infelizmente, passei por uma situação do gênero, não fui eu quem passou pela situação, mas uma pessoa próxima, e eu vi o sofrimento dessa pessoa. Teve que abandonar o seu local de trabalho, porque ninguém dava crédito, já imaginamos como deve ser para essa pessoa. É uma dor que, infelizmente, é silenciada pelas pessoas fora, as pessoas menosprezam. Ah, não foi assediada, ela é que entregou-se. Não foi assediada, ele não teria coragem de fazer isso, é uma pessoa tão séria. Então, são ações, são situações que nós menosprezamos, mas que afetam muito a vida de alguém, o desenvolvimento de alguém. Então, antes mesmo de irmos às considerações finais, como já estamos mesmo no finalzinho do nosso programa, temos aqui uma internauta que levantou a mão. Este é o momento para dar a sua intervenção. Boa noite, Nícia, e boa noite a nossa painelista. Quero dizer, antes que estou a gostar do programa, principalmente do tema, penso que é um tema muito importante, não é? Faz o dia a dia de muitas mulheres, está a ser bom acompanhar o programa. Eu fiquei com uma dúvida, não sei se terão falado sobre isso antes, mas é sobre algo que a apresentadora, tanto como a painelista, estiveram a comentar, que existem organizações que não têm políticas ou não têm códigos de conduta e assédio acontece. Então, eu fiquei com dúvida, por exemplo, o que fazer no caso em que eu sou assediada, vamos dar um exemplo pelo meu chefe, chefe máximo da empresa ou da organização, e nós internamente não temos mecanismos
de denúncia ou uma política, enfim, que fale o que fazer no caso disso acontecer. Então, eu estou lá a trabalhar, preciso do meu emprego, vamos lá dar exemplo, se calhar assim mais extremo. Se calhar sou uma mãe solteira, preciso do trabalho para sustentar os meus filhos e sofro assédio, não quero de jeito nenhum ceder, porque, enfim, não faz parte dos meus princípios e estou diante dessa situação. Então, eu abandono, como é que eu luto contra isso? Gostava de ouvir a nossa painelista a comentar um pouco nesse sentido, porque tem sido, enfim, casos reais e temos ouvido no dia a dia. Obrigada. Certo, muito obrigada pela questão, Natália. Jamira, venho aqui com a questão da Natália. Vamos ajudar aqui a nossa internauta. Uhum. Natália, boa noite, obrigada pela questão. Realmente, eu acho que eu e a Anícia já havíamos comentado sobre essa possibilidade e que, em algum momento, até é genérica, né? Muitas das organizações moçambicanas não têm políticas centradas a essa questão, mesmo pelo fato de não tornar essa questão como um problema social, como um problema que espicaça pelo desenvolvimento da própria empresa ou da própria organização. Mas temos já esta possibilidade de haver uma lei de trabalho em Moçambique. E nessa Constituição e nesta lei de trabalho existem também lá possibilidades até dizeres sobre este processo, como é que isso pode vir a se resolver, onde nós podemos redigir para que este problema pode vir a se resolver. Portanto, pode não ser resolvido em termos mais pragmáticos e diretos na instituição, mas também existem instituições, aliás, magnos e macros, que podem dar um andamento desta problemática. Bem, tem casos extremos em que nós podemos abandonar, onde nós não percebemos se esse processo está a andar, mas nós temos que colocar a nossa moral e ética, até nossos princípios em primeiro lugar, porque se nós temos capacidade, se nós temos essa veia profissional, então podemos conseguir outro trabalho em outras instituições, se esse problema não estar a ser resolvido até em níveis mais macros relativamente ao trabalho. Então, eu em particular, como Jamira, tem situações em que eu posso sair do trabalho porque o meu ser, os meus princípios como pessoas são maiores relativamente à situação em que eu estou a passar. Querido internauta, querida internauta, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, porque pode ajudar a muitas pessoas. É muito importante o que nós estamos aqui a falar. Coloque um like na nossa página, temos no YouTube, temos no Facebook. Então, coloquem um like, compartilhem, não parem de compartilhar. Cliquem no sininho. Doutora, desculpa, vou dizer a doutora. Hábito, é uma questão de hábito, desculpa. Jamira, considerações finais. Considerações finais. Foi um prazer estar aqui consigo e dividirmos este tema que percebo que, para além de ser um tema social, também é um tema que mexe conosco. Isso é importante. Falamos de verdadeiros problemas e fomos até à raiz da coisa, porque nós vivemos isso, se não é conosco particularmente, é com as pessoas que vivem ao nosso redor e com pessoas que trabalham conosco, e talvez chamar a atenção aos que talvez possam estar a sofrer neste exato momento. Como disseste, denúncia é uma das melhores ferramentas que nós podemos usar até agora, mas também é importante falarmos sobre essa situação, se é que está a existir. É preciso falar sobre essa situação em qualquer que seja a instância, quer tu que sejas menor, maior, homem ou mulher, é preciso falar dessa situação sempre que estiver a acontecer consigo, porque só assim é que os outros podem saber e só assim é que nós podemos pensar em hipóteses solucionadoras para essa situação e que talvez pode te libertar de um esclombo ou de uma situação que a posterior não podemos sair mais. Então, dizer muito obrigada pela oportunidade de estarmos a falar sobre essa temática que é importante, velha, mas ainda nos causa dor.
Gostava de voltar mais vezes para falar de outros assuntos que têm a ver com a sociedade, com nós mulheres, e até talvez com os homens. Muito obrigada. Com certeza, a doutora Jamira voltará aqui para as telas da GMTV, porque eu até já tenho aqui algumas propostas de temas. Como eu disse logo no início do programa, gosto muito de falar da área de gênero, então era bom que tivéssemos um programa a falar de questões de gênero, de tentarmos aqui trazer uma abordagem que diferencie gênero do empoderamento feminino, que é algo que eu vejo que causa muita confusão na nossa sociedade. As pessoas veem gênero e veem logo a mulher lá em frente, mas pronto, vou deixar isso de lado antes de levar o tempo aqui, muito tempo a falar. Muito obrigada, Jamira, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelas ricas palavras que deixou aqui ficar para os nossos internautas. Falamos de muita coisa e acredito que tudo que se abordou aqui é muito importante para todos nós, até para nós que estamos aqui a falar. É engraçado que, por vezes, nós falamos de um assunto e pensamos que é um assunto já ultrapassado, mas quando a gente volta a falar do mesmo assunto, conseguimos ter outras lentes de ver o mesmo problema. Então, é um assunto que podemos estar aqui hoje a falar do assédio sexual, daqui a uns 2, 3 meses voltamos a falar do assédio sexual. Pode parecer um assunto repetitivo, mas futuramente, daqui a 3, 4 meses, podemos até ter outras lentes de ver o problema, outras maneiras também de resolução. São assuntos que infelizmente não esgotam, porque a sociedade também ainda enfrenta isto como um problema silenciado de alguma forma. Então, muito obrigada, Jamira, mais uma vez. Muito obrigada a todos e todas que assistiram o nosso programa. Estou a ser repetitiva, mas é porque é assim mesmo, sempre. Coloquem aí o like, cliquem no sininho, compartilhem não só o programa Na Visão Delas, como também outros programas que passam aqui nas telinhas, nas vossas telas, eu sei que é aqui os programas da GM. Então, fiquem bem, tenham uma ótima noite. Com certeza a doutora Jamira, voltará com outros temas e fiquem ligados à programação da GM. Tchau. Tchau, tchau.